Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Mariana, do Instagram SOS Amor Próprio. Para quem já segue a página, né, já conhece e sabe que nós somos mais de 2.700.000 seguidores. Um perfil que a gente fala sobre relacionamento, amor próprio, autoestima. Todos os dias eu tô lá postando conteúdo para vocês. E nós vimos a necessidade de estar fazendo o podcast, o SOS Cast, onde eu vou estar trazendo convidados incríveis. Hoje eu vim com uma convidada maravilhosa aqui, que tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes eu gostaria de estar falando sobre o nosso patrocinador de hoje, que é a Chic Boutique, que é uma loja que, para quem não conhece, fica em Votorantim, uma cidade vizinha aqui de Sorocaba. E lá tem os looks mais lindos, mais maravilhosos da vida. Sou apaixonada. E hoje eu tô usando essa camisa linda aqui, toda cheia de frufru, maravilhosa. Já vou pedir para vocês acompanharem lá o Insta da Chic, tá? @chicboutique. E hoje, né, eu trouxe uma convidada maravilhosa. Ela já é parceira lá da página, já é uma figurinha carimbada lá na página. Alguns de vocês já conhecem. E ela é psicóloga, especialista em relacionamento. E ela é maravilhosa, minha amiga, minha querida Aline Follman. Oi, Seja Mari. muito bem-vinda, Obrigada, amiga. gente. Oi, gente, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui. É uma honra, na verdade, estar aqui, participar desse primeiro episódio do SOS Cast. E, nossa, eu tô muito feliz de estar aqui com você, vivendo esse momento único da página SOS Amor, que eu acompanho há muito tempo. E também sou parceira lá há muito tempo também. Já cresci muito por causa da página da Mari, então é uma honra estar aqui hoje. Ai, prazer é todo meu, amiga. Obrigada pela parceria de sempre. Imagina. E a gente vai falar hoje sobre término, né, amiga? Isso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem pertinente lá na página. Eu recebo sempre muitas perguntas, que é fim de relacionamento. Términos vinculado à traição. Então, se você já passou por algum fim de relacionamento ou já se viu, né, perdida em algum momento por uma traição, alguma coisa do tipo, fica aí. Antes eu vou pedir para vocês também já se inscreverem aqui no nosso canal, tá? O SOS Cast. Ativem as notificações, já manda esse vídeo para os amigos se fizer sentido para você. E a gente vai começar, né, falando então sobre fim de relacionamento, né, Li? Você já passou... Todo mundo já passou. Por um fim de relacionamento, por algum momento difícil na sua vida. Sim. Bom, a Mari sabe, para quem não sabe, eu sou psicóloga há 12 anos. Sou especialista em terapia cognitiva comportamental e especialista em relacionamento, nesse nicho de relacionamento. Lá no meu Instagram a gente fala muito sobre isso. Uhum. E término é uma coisa que eu falo assim, que todo mundo já passou ou vai passar, né? A não ser aquelas pessoas que... Eu falo que existem essas pessoas, né? Que namoraram com o primeiro namorado, casaram e estão casados até hoje. Uhum. Né? Eu falo raras exceções, exato, né? São exceções à regra. Mas geralmente, né? As pessoas começam ali a vida amorosa com 15, 16 anos. Começam a ter um namorado e tudo mais. E... muitas vezes acaba terminando esse relacionamento. Então, o término, a gente fala muito isso no desenvolvimento humano, que ele faz parte, né? Ele faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano. Sim. De encerrar ciclos. Então, é muito importante que a gente estabeleça formas de lidar com esse término. Porque as pessoas, muitas vezes, o que eu mais recebo em consultório são pessoas sofrendo... assim, um absurdo no pós-término. E é natural, né? A gente fala que é até um luto, né? Um luto do pós-término. Sim. Mas que a gente precisa ali ter, muitas vezes, estratégias pra gente se reerguer. Porque muitos términos acabam virando, às vezes, uma depressão, uma ansiedade. Então, a gente tem que ter ali estratégias vinculadas pra gente sair desse término bem, vamos dizer assim, né? E... muitos términos também acontecem, como a Mari estava falando, por traição. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né, Mari? Sim. E eu acho que é muito importante a gente começar falando também sobre como se reerguer no pós-término. Acho que a gente poderia começar a falar sobre isso, que acho bacana. que a galera de casa, assim, quem tá terminando, quem terminou um relacionamento e tá precisando se reerguer, que é muito difícil, Que né, é a amiga? fase mais difícil, concordo. E o que você acha ali, assim, tipo... a pessoa que acabou de terminar um relacionamento, que tá lá, né, passando por aquela fase do luto, da negação, que ainda não aceitou, como que ela pode fazer pra tá, né, tentando se reerguer, né, se reconectar de novo? Bom, a primeira coisa que eu sempre falo, tanto para os meus seguidores, tanto para os meus pacientes, evitem fugir da dor.
né? Todo término ele vai gerar dor. Isso é natural, né? É uma dor que a gente vive, porque a gente está encerrando um ciclo. E eu até falo assim, Mari, muitas pessoas, elas falam assim, porque eu levei o pé na bunda, eu tô sofrendo mais, e o outro não está sofrendo. E isso é uma inverdade, né? A gente nunca sabe como a outra pessoa está se sentindo. E quem está aqui assistindo e já terminou um relacionamento sabe que também é sofrido, também é dolorido você terminar um relacionamento. Então a gente tem que tirar um pouquinho esse achismo de que só sofre, só está passando pelo pior momento da vida a pessoa que levou um pé na bunda. As duas pessoas sofrem. De formas diferentes? Com certeza, de formas diferentes. Só que a pessoa que levou o pé na bunda, a gente fala que vem um negocinho ali da rejeição. Né? Porque por mais que... Eu acho que isso já aconteceu com várias pessoas que estão assistindo também. Por mais que você, que está assistindo, queira terminar há muito tempo, você quer terminar. E você não consegue terminar. Quando o outro termina com você, então você tá ali naquele relacionamento meia bosta, meio frio, meio morno, meia boca, e você não consegue terminar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de terminar relacionamento, mesmo estando infelizes. Tem. Então, assim, elas estão ali naquele relacionamento falido, fracassado, não conseguem terminar. E aí, elas ficam naquele, né? Não termina. E aí, o que acontece nesse meio tempo? O outro termina com ela. Né? Porque percebe muitas vezes que a pessoa não tá mais ali, que a pessoa não quer mais, Sim. Tá infeliz, o relacionamento vai amornando. E aí o outro que termina com ela, por mais que essa pessoa quisesse muito terminar, ela vai se sentir mal, ela vai sofrer por causa da rejeição. Porque sempre a pessoa que sai de um relacionamento, que é a pessoa que levou o pé, né, vamos dizer assim, ela se sente rejeitada. E a rejeição no ser humano, gente, ela ativa uma coisa de sofrimento, é um gatilho muito grande para sofrimento, né? Que tá muito ligado aí, né? Quem faz terapia sabe que tá muito ligado à nossa infância, a tudo que a gente viveu, às nossas experiências, às nossas vivências. Então, sim, geralmente, quem leva o pé sofre de uma forma mais, vamos pensar assim, mais, como que eu posso dizer, mais profunda, né? Mais fundo do poço, né? Mas a outra parte também sofre, muitas vezes por se sentir culpada, ou então porque, às vezes não queria ter terminado dessa forma. Eu tive um paciente que ele tinha dificuldade em terminar, ele queria terminar o relacionamento, mas ele já estava com dificuldade de terminar porque ele estava com medo de sofrer por se sentir cruel com a pessoa. Então, ou seja, se eu terminar com essa pessoa, exato, se eu terminar com essa pessoa, eu vou ser uma pessoa ruim, eu vou ser cruel, eu vou estar sendo ruim com essa pessoa. E eu não quero ser essa pessoa ruim. E às vezes a pessoa fica até empurrando com a barriga, né? Tipo, eu vou levando assim mesmo, né? Porque não consegue terminar. Mesmo que o relacionamento esteja uma bosta mesmo, né? Exato. Então, assim, ambos sofrem. É isso que eu quero deixar claro aqui. Ambos sofrem quando um relacionamento acaba. De formas diferentes? Sim, de formas diferentes. Mas ambos acabam sofrendo. E o que a gente pode dar de dica, né? Pra pessoa que tá ali sofrendo, que levou o pé. Que é aquela que tá sofrendo mais profundamente, vamos dizer assim, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca viveu um pé na bunda? Mari, já viveu, Mari? Vários. Eu vários. Também. Alguns devastadores. Não. Gente, assim, eu falo muito assim que... Teve términos assim que eu terminei, pra vocês terem uma noção. Eu terminei o relacionamento porque não tava legal, não tava legal. Só que eu gostava da pessoa. Só que sabe quando você tá, tipo... Cara, você já tem o seu amor próprio ali. Você já tá terapeutizada. E aí você vê que o relacionamento só tá afundando. Você gosta da pessoa, mas a pessoa não faz nada pra melhorar. Você não vê solução. Você fala assim, cara, eu gosto da pessoa, mas tipo, eu tô infeliz aqui. Meu amor próprio, minha autoestima estão aqui. Eu não posso ficar aqui, porque isso aqui tá me levando ladeira abaixo. Certo. Eu às vezes percebo até que às vezes a gente acaba levando esse relacionamento porque a gente tem um carinho tão grande pela pessoa, às vezes como amigo, né? Sim, uma coisa de amigo, assim, não acaba nem... A parte afetiva mesmo, amorosa, já não faz mais sentido. Né? Já era. Mas essa parte de amizade, né? De você gostar da pessoa, de ter um carinho pela pessoa, a gente acaba às vezes empurrando com a barriga. Exato. E acontece muito isso. Então, assim, acaba que... aconteceu já comigo, não sei se já aconteceu com vocês que estão assistindo, de você terminar um relacionamento que você não tá feliz ali,
Porque você fala, cara, aqui não me cabe mais, eu não quero ficar aqui porque a pessoa não tá, né? Não tá indo pra frente. E você gosta da pessoa. E eu terminei e eu sofri pra caramba. Eu falo assim, que eu fiquei 3 dias enterrada na cama, sem comer. Sofrida. Nossa, eu não conseguia. A dificuldade era tanta, gente, tanta. E eu fazia terapia na época. Era tanta que eu não conseguia levantar pra tomar um banho. Eu fui levantar assim depois de 24 horas pra tomar um banho. E já aconteceu comigo também. E é engraçado, Mari, porque é uma dor física, né? O término de um relacionamento, ele pega áreas do cérebro que é semelhante a uma dor física. Então, quando alguém fala assim, besteira, levanta essa cabeça, pelo amor de Deus, você terminou, vida que segue. Não é assim, tá? Isso é comprovado cientificamente, é uma dor física. E o que a gente faz quando a gente tá com uma dor física? A gente precisa se cuidar. Se curar. Se respeitar. E a maioria das pessoas no término não faz isso. O que faz? Foge dessa dor. Então, assim, eu terminei um relacionamento. Tô sofrendo. O que eu faço? Vou pra gandaia. Vou beber. Vou sair pegando geral. Vou fazer uma viagem. Nada contra, gente. Mas a questão é, tudo com limite. E tudo muito consciente, porque se você está fazendo isso de forma consciente, você não está fazendo fuga, um processo de fuga, fuga da dor, fuga de eu não quero sentir isso, eu não quero viver isso. E é importante viver isso. Eu falo que quando a gente se afunda 3 dias no travesseiro chorando, fica ali sem comer, no sofrimento, o luto, ele é elaborado com bem mais facilidade do que quando você entra ali no mecanismo de defesa de fuga. Não, eu vou pra gandaia, eu vou beber, vou dançar, vou viajar, vou não sei o quê. Cara, é batata. Espera 2 meses pra você ver. Se você não tá no fundo do poço querendo voltar com o seu ex. E isso é a pior coisa que existe, né? Porque depois de 2 meses a pessoa às vezes já tá com outra pessoa, já tá super bem e você tá lá se humilhando, né? Pedindo pra voltar. Então é isso que a gente tem que cuidar. Então o que é legal você fazer? Cara, terminou? Alguém terminou com você? Cara, se afunda no travesseiro. Come um balde de sorvete. Se permita. Isso é autocompaixão. Luto, né? Exato, Mari. A gente precisa se olhar e falar assim, tá tudo bem chorar. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar mal. Tá tudo ok, vou ficar mal aqui mesmo na cama. Eu não quero sair, eu não quero fazer nada. É respeitar as suas vontades. Porque muitas vezes até as pessoas... têm amigos, né, que influenciam. Amiga, vamos sair. Pelo amor de Deus. Vamos, você tá aí nessa cama. E você não tá pronta ainda. Sim. Você não tá pronta pra sair, você não tá pronta pra ver pessoas, porque... Qual que é o tempo ideal ali que você acha, assim, que a pessoa, tipo, não, é ok, né? Ela terminou agora, é recente, então deixa ela se afundar. Qual que você acha que é o tempo ideal, assim, pra pessoa ficar nessa? Eu sempre falo que é muito particular de cada um, porém, eu falo assim, que a gente tem que ter ali um prazinho de 2 semanas. Passou disso, a gente já tem que ficar muito atento pros critérios do DSM, que é o nosso livro de psicologia, em relação à depressão. Né? Mais de 2 semanas, a gente pode pensar até numa depressão, um sintoma depressivo, não uma depressão, né? Que é um transtorno do humor. Sim. Mas pensar já, porque se essa pessoa já tem uma vulnerabilidade, Mari, para depressão, se ela já é uma pessoa, por exemplo, que tem na família alguém com depressão, que ela já tem um histórico, ela precisa cuidar com esses gatilhos situacionais de situações que desencadeiam um humor deprimido para ela não entrar nessa de novo. Então, se você já é uma pessoa que tem ali no seu histórico, na sua genética, um transtorno depressivo, fique atento. Se você está há mais de 2 semanas num humor deprimido, trancado em casa, não quer ver ninguém, fique atento aos sinais e procure ajuda. Procure um profissional psicólogo, um psiquiatra, porque pode, muito provavelmente, estar sendo uma situação gatilho para essa depressão vir à toda. Li, mas você falou 2 semanas, né? E a pessoa que às vezes passa, tipo, 3, 4 semanas, 1 mês, né? Para mais, como que faz? Acontece também? Acontece. Como eu falei, é legal a pessoa olhar o histórico dela, né? Se ela tem casos na família com depressão, com ansiedade, e buscar ajuda. Mas caso não, e ela vê que ela tá ali stalkeando, tá ali querendo voltar com o ex, tá ali morta em casa, né? Tipo, quase um defunto em casa. O que eu sempre falo, gente, é muito importante
você curar a sua dor, você respeitar a sua dor, respeitar seu momento. Eu sempre falo assim, Mari, as emoções, elas batem na porta da nossa casa. Toque, toque, toque. Você deixa elas entrarem. Porque não existe emoção negativa. Ai, a raiva é uma emoção negativa. Ai, o medo, a tristeza é uma emoção negativa. Não, todas as emoções são bem-vindas. Só que elas são visitas na nossa casa. A tristeza, nesse caso do término, ela precisa ser uma visita na nossa casa. Então, você abre a porta, deixa ela entrar, você convida a tristeza para tomar um café, você conversa com ela. E aí, quando ela fala assim, eu posso morar aqui? Aí você fala, não, querida. Tchau, agora é hora de ir. E aí, eu sempre falo o seguinte, o tempo é muito importante, né? O tempo cura muita coisa. Só que o tempo não cura nada sozinho. Você precisa fazer algo junto com o tempo. Então não adianta nada você ficar sentado em casa, igual dois de paus, né? Tipo, parado, esperando o tempo agir e curar a sua dor se você não está fazendo nada por você. Então, depois dessa pausa que você dá, desses 3 dias, 5 dias, vai muito de cada um, de se curar, de afundar a cabeça no travesseiro, de chorar, fala, cara, agora, por mais que eu tenha dificuldade, por mais que eu... Ai, tá difícil, mas eu vou sair, eu vou conhecer pessoas novas, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma viagem. A gente precisa fazer um esforço também. Nada nessa vida é de graça. A gente precisa fazer um esforço para sair de onde a gente tá, para sair desse fundo do poço. Então, eu cheguei no fundo do poço, chorei, cuidei dali da minha dor, abri a porta pra tristeza, deixei ela tomar café, manda ela embora e bora mexer o doce. Bora fazer a vida acontecer. Então, a gente precisa... O que eu sempre falo? Cara, começa um curso diferente, né? Cuida de você, muda o visual, vai fazer uma viagem, faça amigos novos. Hobby novo. Eu sempre falo assim, ó... uma das coisas, quando eu terminei, que eu fiquei afundada, como eu falei, 3 dias. E aí, depois de 3 dias, eu falei assim, chega. Agora eu vou fazer um esforço para levantar dessa cama. E aí, eu não tinha nenhuma amiga solteira. Pode ser que isso esteja acontecendo com você também. Não tem amiga solteira, né? Eu tenho algumas pacientes que são mais velhas, que têm 30, na casa de 30, 40 anos. Eu falei assim, mas todas as minhas amigas são casadas com filho. Com quem que eu vou sair? Aconteceu comigo, a mesma coisa. Com quem? Eu não tenho amigos. E aí eu falo, cara, faça um curso de, sei lá, de vinho, de culinária, de... Conversei com uma paciente minha, ela falou assim, eu vou ir levar meu cachorro no cachorródromo, lá fiz amizade. Cachorródromo? Que é um lugarzinho para os cachorros brincar. Vou levar lá. Então, assim, o que eu fiz, Própria academia, né? Vai fazer um cross, exato. O cross da vida. Exato. Não, qualquer curso você faz amizade, né? Qualquer ambiente, assim. E foi o que me pegou na época que eu terminei, né? Eu não tinha amigos, todo mundo casado, todo mundo namorando. E aí uma amiga minha falou assim, tem uma amiga minha que acabou de separar, vou te apresentar. E eu, cara, não queria. Aquela resistência, sabe? De sair, de conhecer gente nova. E a preguiça, né? Não, e você já tá acostumado numa rotina de casa, namoro. Aí você fala, gente, tem que começar tudo de novo. Mas é importante você ter essa... Eu preciso fazer isso por mim. Eu preciso fazer isso por mim. Exato. E aí eu saí e fui num churrasco. Desse churrasco eu conheci tanta gente com essa moça. E eu não queria ir. Foi a melhor coisa que você fez. Pelo amor do Senhor. Melhor coisa que eu fiz. E dali surgiu outros eventos, surgiu viagem, surgiu... Então eu sempre falo, cara, faça um esforço por você. Faça esse esforço de levantar da cama e falar, cara, eu vou fazer esse esforço hoje. Comece hoje. Fala assim, cara, recebi um convite, vou aceitar. Por mais que eu não esteja com vontade, né? E isso é claro, Mari, não tô falando que você acabou de terminar, tá em prantos, não, eu vou mesmo sem vontade. Não, é aquele período que você precisa se dedicar a cuidar do seu luto. Exato. Passou isso, você é amiga do tempo. Respeita aquele momento, Exato. Chora o que tem que chorar, depois levanta as pitangas, dá a volta por cima. O tempo tem que ser seu amigo e você é amigo do tempo. Vocês dois têm que trabalhar juntos. Então não adianta só ficar esperando o tempo. O tempo passar, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Né? Legal ali. E tem que cuidar também com o que a gente sempre fala, né, Mari? O stalkear. Quem aqui nunca stalkeou? Quem nunca, né? Pelo amor de Deus. Eu já stalkeei. Você já stalkeou, Mari? Já, gente. Já stalkeei bastante. Inclusive, pra quem ainda não sabe, o SOS Amor Próprio, ele surgiu de um Instagram fake que eu fiz na época, né? O término do meu casamento. E eu tava ali, né? Sofrida, escorneada, chorando as pitangas. E inconformada, né, com o término, né? Eu tava naquela fase de negação mesmo. Então, eu resolvi fazer um Instagram fake, um Insta fake, né? Um Insta de frases. Que deu super certo, né? Isso foi que ano, Mari?
em 2016 para 17, acho que foi 17. Eu fiz um Insta na época para stalkear, né, o meu ex, porque eu ainda tava naquela negação, naquela coisa de inconformismo, né, com o término, e eu queria saber se a vida tava fluindo, como é que tava, se já tava com outra. Não, e é uma coisa louca, porque isso te fazia bem? Não, nem um pouco. Nem Como? Um pouco. Por que será que a gente faz isso, né? Não sei, eu não sei se isso tá intrínseco, se é algo, porque né, eu falo assim, que é pegar um chicote e se chicotear, né? Mas você eu ficar precisei stalkeando. passar por isso, gente. Tipo, eu não tô falando aqui pra vocês, né? Ai, vamos fazer um Insta fake pra xeretar, então. Não, gente. Eu precisei passar por isso, e por eu ter passado, né, por essa situação, eu vi o quanto que isso fez eu sofrer e me paralisou, né? Paralisou minha vida, porque eu ficava naquela de ter que ficar stalkeando, ter que ficar mexendo, e via coisas que eu não gostava, via que a vida dele tava seguindo, que ele já tava em outra, tava namorando, e a minha vida parece que estava paralisada, sabe? Não ia pra frente. E eu sempre pedia pra Deus, né, nas minhas orações, que é uma coisa também que eu me apeguei bastante, essa parte de religião, né? Sempre fui, né, temente a Deus. Então, com o fim do meu casamento, eu me apeguei bastante, né, com as coisas de Deus. Sempre pedia pra Deus, falava, Senhor, tira essa dor, né, tira esse sofrimento, preciso virar a página. Mas eu não me ajudava. Sim. Então eu via, né, dava aquela xeretadinha, aquela cutucada ali, via coisas que eu não gostava, até que um dia me veio um start, assim, né? Como que você quer esquecer se você tá cutucando essa ferida todo dia? Você vai lá, você vê coisas que você não gosta, você dá aquela stalkeada, aquela xeretada. Então eu peguei e excluía todo mundo que eu tinha lá que eu xeretava. Não, e é exatamente isso que a Mari tá falando. Todo mundo já fez isso, né? Eu já fiz, mais já fiz. Todo mundo, todo ser humano já fez isso. Mas é muito incrível, eu falo assim, que é muito incrível isso que a gente tem de... A gente não tá bem. E às vezes até a gente já tá um pouco melhor do término. Uhum. E a gente tem uma necessidade muito grande de ir lá ver o que a pessoa tá fazendo, né? De stalkear. Sendo que isso, na maior parte das vezes, vai nos fazer mal. Por quê? Sempre vai haver uma comparação. Sempre. Como que essa pessoa tá? Nossa, mas será que ela já tá com alguém? Será que ela tá melhor que eu? Nossa, mas já tá casada com filho? Esses dias mesmo eu recebi na caixinha de pergunta, Aline, meu ex não queria ter filho, não queria casar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Terminamos. Fazem 2 anos. Fui xeretar a vida dele depois de 2 anos. Uhum. Descobri que ele está casado e vai ser pai de gêmeas. Nossa. Estou inconformada. E aí, muitas vezes, não era pra ser com ela, né? Uhum. Com essa pessoa que me mandou. Então, assim, gente, eu sempre falo isso. Quando a gente vai stalkear, a gente tem que ter consciência de que aquilo vai, de alguma forma, afetar, nos afetar. Uhum. Então, assim, não tem... eu quero... Mas eu não consigo. E, às vezes, até um controle dos impulsos, né? Porque é um impulso. Sim. Eu falo que acaba virando, muitas vezes, uma obsessão. Verdade. Né? Tem a verdade. rotina. Se acordou... Deixa eu fuçar. A psycho lá. Né? Deixa eu fuçar aqui. Tá. Não adicionou ninguém. Então tá bom. Né? É bem isso. Desse jeito. Já tem uma rotina, um padrão. E aí, se você não faz isso, cara, você fica ali. Cara, eu falo que é um vício. É tipo quem fuma, né? Parar de fumar. Nossa, é difícil. Então, você vai ter que parar aos poucos ou fazer igual a Mari falou. Tipo, parei, excluí tudo, chega, vou olhar pra minha vida e pronto, acabou. É claro, gente, a curiosidade no ser humano, ela é genuína. Ela é genuína. Então, assim, meu ex lá de 1900 bolinha, vi alguém no Facebook, fui fuçando, vai indo, chegou na linha, chegou no negócio, nossa, tá casado, não sei o quê. É diferente. Uhum. A nossa curiosidade é genuína, tipo, nossa, que legal, fulano tá casado. Tá nossa, super bem, já tá com filhos. Você tá morando fora do país, tal. Meu Deus. Uhum. Ótimo. Agora, tem 1 mês, tem 2 meses que você terminou e você fica ali, ó. Cuidado. Cuidado principalmente quando você tá quase recuperada e aí você vai fuça, se compara, porque, Mari, a vida do outro sempre parece melhor que a nossa. Mesmo que não seja. Sempre vai parecer que o outro tá melhor. A grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre vai parecer que o outro tá melhor que a gente. Por quê? Porque, na verdade, quem tá vivendo a dor é eu. Uhum. Eu que tô vivendo a minha dor. Eu que sei a minha realidade. Uhum. E aí, o que as pessoas postam, compartilham? Geralmente é o quê? Coisas boas, alegrias, felicidade, dinheiro, carrão, plenitude e por aí vai. Exatamente. Então, o que geralmente acontece? Eu olho aquilo, que é o que está acima do nível do mar, e eu me comparo com aquilo, que é muito injusto comigo.
Porque eu sei tudo sobre mim, o acima do nível do mar, o abaixo do nível do mar, que é as minhas profundezas, as minhas dores, mas eu me comparo com o outro, com aquilo que está acima do nível do mar, só com isso. Então é muito injusto com você. E aí você está ali se reerguendo, né? Faz uma florzinha desabrochando, você vai, ó, fuça. O que pode acontecer? Você murchar de novo. Sim. Você entrar de novo num desespero. Nossa, minha vida é péssima. Eu não sirvo pra nada. Eu nunca vou encontrar ninguém lá, porque meu ex já tá com alguém. Já cai no fundo do poço, né? De novo. Então, cuidado, gente. Cuidado com o stalkear, porque ele pode prolongar o seu processo de luto. Pode protelar uma melhora, né? Você pode ali ficar vivendo aquele luto mais do que deveria, porque você está stalkeando o tempo todo. Ao invés de stalkear, faça alguma coisa produtiva. Vai, sei lá, né? Fazer um curso, ou então escutar uma música. Toda vez que for stalkear, vou escutar uma música, colocar no Spotify. Foi o que eu fiz na época, né? Quando eu me vi, né, nesse vício de estar stalkeando, eu vi que isso não estava me agregando em nada, que estava até me paralisando. Eu tive a consciência, né, de que aquilo não estava sendo bom, parei e comecei a focar em outras coisas. Na época, eu me inscrevi, né? Fui fazer um curso de coaching, para entender melhor, né, aquele momento que eu estava passando, e lá eu consegui ressignificar alguns sentimentos, dar um novo sentido para aquilo, para aquele momento, entender melhor o porquê que aconteceu aquele término, aquele fim. E daí comecei a focar na página também, né? E querendo ou não, você vai buscar autoconhecimento, né? Fui buscar autoconhecimento, exato, que é. Porque, sabe o que eu penso, amiga? Eu penso muito assim, ó. Tudo que a gente vive, né? Todas as nossas experiências, tanto as boas, tanto as ruins, elas vão servir de alguma coisa. A gente tem que observar o que elas querem nos ensinar, muitas vezes, né? Então, e essa situação que você está vivendo hoje, seja ela boa ou ruim, o que ela está querendo te ensinar? Então, a Mari pegou do limão e fez as limonadas, né? Ela viveu o processinho do luto dela ali e foi em busca de autoconhecimento, de um curso de coaching para ela entender melhor ela e até trazer melhorias para a página, porque eu aposto que você ajuda bem mais pessoas hoje tendo todo o conhecimento que você tem. Com certeza. Então, eu acho que isso também é um ponto muito alto do término, né? O que eu vou fazer com isso que me sobrou? Né? O que eu posso usar em meu benefício para minha vida? Isso que me aconteceu, o dano que esse término está me causando. Qual que é o aprendizado, né, que eu posso extrair de tudo isso que está acontecendo? Sabe por quê? A gente pode olhar um dano, amiga, de duas formas. Ou como algo muito ruim e severo que me aconteceu, ou como algo muito ruim e severo que me aconteceu, mas que vai fazer com que eu evolua de alguma forma. E é você que vai escolher isso. É só você, que cabe a você escolher. E é claro que tem pessoas que ficam mais naquela situação de vítima, né? A vida toda. Mas é importante ter um despertar, né? Você despertar e falar, cara, tá bom, chega do vítima, chega de só olhar pro dano. Eu vou prestar atenção no que isso quer me ensinar. Tem uma frase que eu gosto bastante, Li, que é do Jean-Paul Sartre. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que te fizeram. É exatamente então, ainda isso. que você seja traída, pisoteada, ainda que te humilharam, ainda que, né, fizeram uma coisa horrível com você, pega tudo isso e dá um jeito de transformar em algo bom. Com certeza. E algumas pessoas, eu vejo muitos Instagrams de frases falando assim, mas bom seria se a gente não precisasse sofrer para evoluir, para aprender. Eu não quero aprender nada com sofrimento. Mas, gente, se o sofrimento bateu na tua porta, se as coisas, as situações, as experiências ruins acabam batendo na porta de todo mundo que você conhece está passando por uma dor que você não imagina, algum problema que você não imagina. E aí vai muito do ser humano olhar, do indivíduo olhar para aquilo e falar, cara, o que eu vou fazer com isso? E eu tenho que escolher o que eu faço com isso. Né? Então, olhe para essa situação que você está vivendo e fala, cara, o que eu posso fazer com isso? Eu não vou ficar aqui nesse papel me vitimizando, já deu. Eu vou pegar isso aqui e vou evoluir. Eu gosto de pensar que a gente está num eterno processo de evolução, de construção, sabe? Também. E o último tijolo dessa construção ele vai ser colocado no dia do nosso funeral. É o último tijolo. Então, a gente está aprendendo desde o momento do nascimento até o momento que vão fechar a nossa tumba ali. É verdade. Né? Então, tudo está aqui para nos ensinar. E, gente, não tem na vida, a vida não é fácil, relacionamento não é fácil, tudo é difícil. Tudo é difícil. A gente está aqui para aprender, para evoluir. E a gente precisa entrar nesse processo, né, Mari? Em algum momento, a gente precisa entrar nesse processo de evolução. E aquilo que não te desafia também, de alguma forma, ele não te transforma, né? Então, é importante a gente estar passando por esses desafios para a gente se transformar. Com certeza. Uma outra coisa ali,
o que você acha das pessoas que emendam relacionamentos, né? Acabei de terminar, já uma semana depois já conheci um boy, e bora, e já vamos ficar, e daqui a pouco já tá namorando. O que você acha disso? Isso é saudável, não é? Eu tinha uma amiga assim, amigona minha. Era muito maluco, gente, muito maluco. Porque assim, ó, ela terminava, era um sofrimento absurdo, as amigas todas iam na casa dela. Ai, amiga, nossa, ai, terminei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tá, daí voltava pra rotina e tal, davam, sei lá, 6 dias. Ela aparecia no grupo. Gente, eu tô tão feliz porque eu tô namorando. Não sei. Mas voltou com a pessoa? Não, é o fulano. Conheci o amor da minha vida. Que foi quando eu, na escola, não sei o quê, a gente começou a conversar e eu já tô namorando. Aí eu, gente, mas como, né? Como que consegue? Então, não é saudável engatar um relacionamento na rabeta do outro. Se você faz isso, cuidado, porque muito provavelmente você está usando isso como fuga também, né? Eu não consigo ficar sozinho, é uma carência, né? Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas, não conseguem ficar solteiras. Eu tenho falo assim, como que fala? Tipo uma meta lá nas minhas sessões com meus pacientes, que é o seguinte: o paciente terminou. Um passo a passo seria? Praticamente isso. Terminou. Querida, 3 meses solteira, viu? Ai, mas 3 meses solteira. 3 meses. 3 meses ali. Claro, gente, pode acontecer de você esbarrar com o seu príncipe encantado numa doceria da vida, no mercado, fazendo compra, no açougue do mercado. Num barzinho? Foi o meu caso? Exato, quase da Mari, né? Pode acontecer? Gente, acontece. Tá? São raras exceções, mas acontece. Exceções... Não, foge da regra, né, Mari? O seu caso. Mas o que a gente está falando aqui é de pessoas que não se percebem, que têm uma necessidade muito grande de ter alguém do lado sempre. Né? Não conseguem ficar sozinha, é uma carência, é uma dependência emocional. Sabe curtir, né, a própria companhia, né? Ter aquele momento de solitude. Exato. Então, assim, tem que olhar para isso, né? Por que eu preciso ter alguém do meu lado o tempo inteiro? Por que eu não consigo ficar sozinha? Por que eu não... O que de pior pode acontecer se eu não namorar? Né? Então, é legal você se questionar sobre isso. Então, não é saudável. Raras exceções de você, Aline, fiz uma viagem e tava, sei lá, 2 semanas solteira, fiquei com um cara, me apaixonei e foi. Beleza. Mas... quando isso surge de uma necessidade, isso não é legal, isso não é bacana. Né? Se é uma necessidade de eu preciso ter alguém, eu não consigo ficar só, é uma carência, é uma dependência emocional, cuidado, não é nada saudável. É até legal a gente estar falando disso, Li, porque eu vivi isso também. Né? Após o fim do meu casamento, poucos meses depois eu conheci uma pessoa, a gente, né, começou a namorar, aí por fim que ficamos quase 1 ano juntos, não deu certo. Só que praticamente já conheci outra pessoa logo em seguida e a gente começou a namorar e, tipo, essa pessoa, ela foi emocionada demais. Ela me pediu em noivado, tipo, 1 mês e meio que a gente tava namorando. Ela foi super emocionada. Aí também me assustou aquilo. Eu falei, caraca, mas, né, não sei nem se eu tô namorando. O cara já veio me pedir em noivado. E assusta, logo em seguida, tipo, não deu certo também, a gente já terminou. E aí eu fiquei, tipo, pouquíssimo, coisa assim de 1 mês, 2 meses. Eu vi que eu tava, assim, repetindo um ciclo, sabe? Terminava o relacionamento, já conhecia uma pessoa e aquilo já começava a engatilhar pra algo mais sério. Mas nem eu sabia se eu queria aquilo. Sim. Mas automaticamente parece que o negócio ia fluindo, sabe? E eu não estava me permitindo ficar solteira. Sim. Até que entrou a bendita da pandemia, né? E aí falou, agora você vai aquietar, minha filha. Agora você não vai poder beijar ninguém na boca, você vai ter que ficar solteira. E eu fiquei solteira mesmo por quase 11 meses, sem, tipo, conhecer ninguém. Aquele momento foi muito importante pra mim, porque me reconectei comigo mesma. Sim. Eu vi que eu estava emendando relacionamentos e que isso não estava sendo saudável. Sim. E foi bom, sabe? Foi um momento também de autoconhecimento para eu, né, me entender melhor, né, aquilo que eu estava sentindo, por que eu estava emendando esses relacionamentos. Depois eu voltei a namorar. Sim. Depois de um tempo. E é bom, né? Quando a gente fala desse tempo importante de ficar só, não é simplesmente ficar só. Você está consigo mesma, né? É você se conhecer melhor, é você se dar um time, é você fazer coisas legais por si mesma. Ter vida de solteira, né? Tem gente que nunca teve uma vida de solteiro, né? De ter amizades, de viajar, de não ter compromisso. É verdade. Nesse momento que eu fiquei, esses 11 meses, né? Teve a pandemia, então... Tinha coisas que eu não podia estar saindo, né? Então eu fiz coisas em casa mesmo, sabe? Procurei fazer uma atividade física lá em casa com a minha mãe, começar a fazer umas coisas assim com a minha mãe. A gente maratonou uma série juntas.
E depois, quando voltou, que a gente podia começar a sair, eu fui fazer uma viagem com uma amiga minha. Eu nunca tinha feito, assim, viagem, tipo, com amiga, incrível, né? É Daí chamei uma amiga minha, vamos, bora. E a gente foi super desprendida, assim, sabe? Super de boa pra curtir o lugar mesmo, tirar foto, se divertir. Foi muito bom. Uma coisa legal que você tá me falando, Mari, que eu lembrei aqui, a maioria de nós, mulheres, fomos criadas, né, como meninas, para encontrar um príncipe, né? Encontrar um amor da vida. Né? Desde pequena, muitas vezes, a gente assistiu filmes da Disney, né? Ai, brinca de boneca, ai, porque o meu marido, ai, porque... E aí, querendo ou não, a gente entra muitas vezes numa necessidade de buscar isso a qualquer custo. Como se esse fosse o principal motivo da minha vida, a principal coisa que eu preciso obter na minha vida. E a gente acaba esquecendo que a nossa vida tem várias outras coisas que fazem ali a volta dela, né? E aí, quando a gente dá esse tempo de ficar sozinha, né, por 11 meses, como a Mari ficou, a gente começa a perceber que a nossa vida tem outras coisas importantes, interessantes, além de um relacionamento. Porque tem pessoas... Eu conheço inúmeros pacientes, pessoas, amigas, que colocam um relacionamento como prioridade na vida. Tipo assim, antes de estarem casados e ter uma família. Eu tô falando de pessoas que estão solteiras e querem namorar a qualquer custo. Eu vou sair pra balada, é pra pegar alguém. Eu vou sair pra ir no mercado, eu vou flertar com alguém. É sempre ali. É como se a minha principal foco de atenção preciso encontrar alguém, preciso namorar, quero ter alguém. Isso é péssimo. Porque você esquece de todo o resto que tá fazendo a sua vida acontecer. E muitas vezes, eu já vi isso acontecer, quando algumas pacientes minhas, elas se desprendem um pouco dessa necessidade de encontrar um namorado, buscar alguém, né? Tão solteira, preciso encontrar um namorado. Cara, elas se divertem de um tanto. A carreira delas alavanca, falava, né? O relacionamento com família, quando você falou da sua mãe, eu lembrei disso. O relacionamento com a sua mãe, com seus pais, melhora, você começa a fazer amizades, você começa a se engajar em projetos que dão retorno financeiro, emocional, estabilidade para você. É verdade. Então, querendo ou não, a gente precisa entender que a nossa vida é como um carro. Ele tem 4 rodas. E as 4 rodas são as áreas da nossa vida, né? Então, ali são a área afetiva, amorosa, a área familiar, saúde, amigos, religiosa. E, às vezes, a gente está indo no posto e enchendo ali só o pneu da área amorosa. E os outros 3 pneus estão no chão. E a gente precisa olhar para isso. Perfeito. A gente precisa encher os 4 pneus para o carro andar. Então, a gente precisa dar equilíbrio para nossa vida. E não simplesmente colocar a área amorosa, eu preciso ter um relacionamento como um foco principal na minha vida. É isso que eu preciso. Eu só vou ser feliz quando eu mudar meu status do Facebook, quando eu postar uma foto com meu namorado. Não é isso, gente. Isso não vai te fazer feliz. A sua vida, eu falo assim, a nossa vida precisa estar num todo boa. Sim, para daí a gente encontrar um relacionamento saudável. É verdade. Quando a gente tá bem, cara, quando a gente tá bem, emocionalmente, nossa vida tá andando, não sei o quê. É aí que aparece alguém, do nada, tipo assim, surge na sua frente. Uma mulher bem resolvida, Exato. Né? Surge na sua frente, você esbarra no mercado e você começa a namorar despretensiosamente. É muito bacana isso. Concordo com tudo. Aline, traição. Eu sei que muitos relacionamentos acabam por causa de traição. E como é que é, assim? Por que a pessoa tem essa tendência para trair? É algo patológico? É falta de caráter? Explica melhor pra gente. Cara, então, muitos relacionamentos acabam, né, por causa de traição. Na verdade, é até interessante a gente pontuar uma coisa legal a se pensar, que às vezes passa despercebido. Mas muitas pessoas usam a traição, muitas vezes, como trampolim para terminarem uma relação. Né? Como assim usar a traição como trampolim? Então, essa relação aqui não tá boa, eu não tô feliz. Lembra que a gente tava falando de pessoas que não conseguem terminar relacionamento, que tem dificuldade? E aí vem uma necessidade muito grande de terminar, mas precisam ter um bom motivo. E aí essas pessoas acabam, não tá legal aqui, o relacionamento não tá bom, eu quero terminar, então eu vou arrumar um motivo. E isso é muito inconsciente, a pessoa não se dá conta disso. E aí ela começa a se encantar por outra pessoa, começa a se vincular com outra pessoa, e aí acaba sendo descoberta. E acaba ocorrendo o término, né? Então, cuidado, tem pessoas que realmente não conseguem terminar, e quando vem já estão ali colocando esse triângulo amoroso, né? Essa terceira pessoa na relação, para justamente terem um bom motivo para terminar.
Então, é péssimo isso, né? Porque você sai... Cara, eu não consigo terminar. Não quero sair como vilão, como uma pessoa cruel, não sei o quê. Mas aí você vai e trai. Aí você se sente 1000 vezes pior. Você se sente mais vilão ainda, né? Então, é legal a gente pontuar isso, né? De pessoas que usam a traição como trampolim pra terminar o relacionamento. Já que eu não consigo terminar, eu traio e aí eu consigo sair, né? Mas respondendo sua pergunta, Mari... tema polêmico, né? Traição é um tema bem polêmico. A sociedade julga a traição, e isso vem assim da história. O catolicismo trouxe muito isso, né? A nossa sociedade, né, trouxe muito isso de traição não tem perdão, traição é falta de caráter. Só que quando a gente vai pensar em relação à psicologia, né, que é uma ciência, a gente estuda o ser humano, né, a mente do ser humano. Vamos pensar o seguinte, vamos raciocinar rapidão. Quantas pessoas você conhece que já foram traídas? Várias, milhares. Eu já fui. Você já foi? Já. Você já foi? Então, vamos pensar, se muitas pessoas foram traídas, isso significa que existem muitas pessoas traindo. Será que todas essas milhares de pessoas que foram traídas por milhares de pessoas que traem, todas essas pessoas não têm caráter? Será que tem tanta pessoa no mundo assim, sem caráter? Entende? E vamos ser francas agora, eu conheço amigas, pessoas incríveis, que já traíram. Eu conheço pessoas assim, extraordinárias, que já traíram. Então, será mesmo que a gente pode rotular a traição sempre como única... Traição igual falta de caráter. Eu sempre falo que traição é sintoma. Traição é sintoma de relacionamento mal resolvido. Traição é sintoma de pessoa mal resolvida. A pessoa não está bem com ela mesma. Ela não está bem na relação. Ou ela não está bem com o parceiro, com o outro. Então, claro que também tem os que têm falta de caráter, né? Não tem valor. Quando a gente fala de falta de caráter, né? São pessoas que não têm valores bem construídos, bem rígidos, vamos dizer assim. Existem, claro, os casos de personalidade antissocial, que são os famosos pessoas narcisistas, psicopatas, que traem sim, mentem sim. Mas, gente, se você pegar um estudo, qualquer estudo, de quantos psicopatas existem numa sociedade, pessoas narcísicas, cara, é uma parcela muito pequena comparada a toda a população. Então, se só essas pessoas com falta de caráter, que são consideradas psicopatas, pessoas narcisistas, traíssem, a gente ia ter poucas pessoas traídas no mundo. Verdade. Concorda? Faz sentido. Né? Então, se a gente for parar pra pensar, quem que trai? O ser humano trai. O ser humano trai porque o ser humano é falho. A traição, ela é considerada um erro, né? É um erro, a pessoa errou, a pessoa falhou. E hoje, nos dias atuais, já tem estudos, como a nossa sociedade está evoluindo, existe uma onda, né, um viés, uma linha de raciocínio de pessoas que levam muitas vezes alguns estudos falando que o ser humano ele não é monogâmico, né, que ele não nasceu para ter só um par, uma pessoa. Né? Tem algumas linhas, eu não concordo, né? Porque a gente está numa sociedade, né, que evolui, né? Vamos pensar historicamente falando. Lá na época das primatas, das cavernas, realmente, né, não era a monogamia que funcionava. Né? Todo mundo era de todo mundo e pronto. Só que para uma sociedade funcionar, para um par, para virar um par, construir uma família, crescer uma comunidade, virar uma cidade, vamos dizer assim, surgiu isso. Do cara ficar com uma só mulher, da mulher ficar só com um cara, até para criar os filhos e ter, vamos pensar assim, uma construção daquilo, né? Seguir adiante. Porque antes não tinha. Então, muito se fala disso, de que a sociedade que criou isso, né, pra gente conseguir, vamos pensar assim, levar, né, a sociedade adiante, ter mais filhos, as pessoas conseguirem crescer na vida tendo um só parceiro, uma só parceira. Mas lá atrás não funcionava assim. Então, muitos estudiosos, muitas pessoas falam que ainda hoje existem pessoas com esse, vamos dizer assim, esse feeling, que não conseguem ficar só com uma pessoa.
Porém, né, é uma linha de estudo que vem sendo estudada, porque hoje em dia já tem muitos relacionamentos trisal, né? Poliamor e tudo mais. Até tem países, né, que é possível, né? Você ter outras é legal esposas. você me falar isso, Mari. Porque é muito cultural também, né? Além de cunho religioso, de histórico em relação ao indivíduo, cultura e sociedade, tem essa parte cultural, né? Que a gente tem que olhar também. Então, na nossa cultura, nós não somos acostumados a isso. Sim. Mas... Comigo, esse trem não quer funcionar, não. Eu também não, gente. Deus e, na verdade... Assim, 12 anos de consultório, eu vejo que não funciona. Eu já atendi pessoas Eu acho que até a pessoa, né, que às vezes opta ali por viver um relacionamento aberto, né, no início parece que é as mil maravilhas, que tá tudo bem, eu não tenho os ciúmes dele, é maravilha ver ela com outro. Daqui a pouco eu acho que quando vê já começa, né, bater um ciúme, sabe um apego, o que eu penso na real, assim? Precisa ser muito evoluído. Não, demais. Precisa ser muito e a gente põe não tá evolução, nesse nível. Não, põe evolução nisso, amiga. E a gente não tá nesse nível nível de evolução. Sei lá, nem na próxima vida eu evoluo esse tanto. E a gente não tem esse nível de maturidade, sabe? De evolução, tudo bem, sabe? Eu acho que tem pessoas que tem pessoas que que conseguem viver assim, tá tudo bem, né? Mas a grande maioria ainda não tem esse tipo de conduta porque não concordam e não conseguem viver isso, né? Então tem esse lado, né, de estudos que falam que as pessoas, os seres humanos não foram criados para terem somente um par, né? Então tem esse lado também, mas é aquilo que eu estava falando. Tem, claro, pessoas que mentem, que são obsessivos por traição, né? Porque mentem, traem, desvio não estão nem de caráter. aí. Exato, desvio de caráter. Psicopatas, narcisistas, que não se colocam no lugar do outro, né? Que é esse uma dos sintomas, vamos pensar assim, do critério de uma pessoa antissocial. Ela não tem sentimento por ninguém, ela não se coloca no lugar do outro, ela não tem empatia por ninguém. Então ela acaba, vou obedecer meu desejo aqui, quer ficar com essa pessoa, foda-se a pessoa que eu tô, sabe? Então a gente tem que pensar, amiga, que, cara, não dá pra gente colocar a traição tudo no mesmo saco. Desvio de caráter, a pessoa não tem caráter. E eu tenho certeza que vocês vão falar assim, mas pra mim é falta de caráter mesmo, tá tudo bem. Mas eu acho que é importante a gente olhar que o buraco é mais embaixo. Muitas pessoas traem porque viram a vida inteira, desde pequenininha, o pai trai a mãe trai o pai, e entenderam aquilo, porque a gente aprende, quando a gente é pequenininho, né, criancinha, com o comportamento do outro. E a gente pensa assim, não, mas eles nem sabem, eles nem enxergam. Eu tinha um paciente que ele queria muito parar de trair, ele traía à torta e à direita, e ele veio para a sessão de terapia, porque ele falou, eu não aguento mais, eu preciso parar de trair, que eu amo minha namorada, e eu quero casar com ela, e eu não sei o que acontece comigo. Ele entrava num sofrimento. E conversando, fazendo as sessões de terapia, chegamos a uma sessão que ele falou assim, Aline, eu lembrei de uma coisa muito importante, talvez seja relevante. Quando eu tinha 4 anos, meu pai jogava bola, toda quarta-feira, toda quinta-feira, e a minha mãe, eu não entendia por quê, mas hoje faz muito sentido, ela pedia para eu ir junto. E muitas vezes eu comia chocolate, porque meu pai dava chocolate, eu sentado no banco de trás do carro, e tinha sempre uma mulher na frente do banco beijando meu pai. Nossa. Ele não sabia o que estava acontecendo, uma criança não sabe o que está acontecendo ali. Era uma outra tia que beijava a boca do papai. E para ele aquilo foi se naturalizando, porque a criança ela é uma esponja, né? Ela vai absorvendo aquilo. Então aquilo foi, tipo assim, naturalizando. Para ele era uma coisa que vivia dentro de um relacionamento. Era uma amiga do papai. Exato. Não, e outra coisa, amiga, se você cresce num ambiente que é só aos gritos, você vai ser uma pessoa que vai falar, calma, querida. Ou você vai ser uma pessoa que vai... Né? Então é muito isso. Então ele naturalizou isso. Então isso que a gente tem que ver. Da onde que está vindo, né, esse padrão, a gente chama de padrão na psicologia, de se comportar dessa forma, né, de ter que ter sempre uma terceira pessoa, né, tem aquela pessoa também que o proibido é mais gostoso, né, sempre ela quer o proibido, ela sempre acha que é melhor, que não sei o que. Então, cara, controle dos impulsos, isso tudo é questão de maturidade do ser humano, né, insatisfação consigo mesmo, insatisfação com o outro, com o parceiro, insatisfação com o próprio relacionamento. Caramba, gente, se o relacionamento não tá bom, termina.
Não vai trair, termina, é tão mais simples, né? E aí vem aquela coisa que a gente tava falando, da dificuldade em terminar um relacionamento. Sim. Né? Não consigo terminar, então... eu vou trair, mas eu não gosto mais dessa pessoa, eu gosto daquela, mas não consigo terminar. Cara, não tá bom, termina. Insatisfação com o relacionamento, termina. Não tá bom, conserta. Né? Ao invés de trair, de buscar uma terceira pessoa. As pessoas, elas têm a doce ilusão de pensar, eu vou começar a namorar com essa aqui, vou trair essa daqui, e aqui vai ser melhor. Você larga essa daqui pra ficar com aquela ali, ou com aquele ali, você vai ter problema nessa relação também. Ali também vai virar um marasmo e você vai ter que resolver, né? Você vai ter que consertar. Toda relação a gente precisa consertar. Verdade. E a terapia, ela ajuda bastante, né, Li? Assim, Super. entender, né? O que tá acontecendo, ou o porquê da pessoa tá tendo aquele padrão de comportamento. Total. E tem pessoas até que também são traídas, né, o tempo inteiro e aceitam muitas vezes isso. E aí vem muito também da criação, né? Tipo assim, eu vi a minha mãe, meu pai traía minha mãe à torta à direita, minha mãe mais de 500 vezes, 50 vezes, e minha mãe... Tá tudo bem. Tá tudo bem, então eu aceito também. Foi isso que eu fui ensinada, né? Então é legal você que tá assistindo. A pessoa não tem percepção de valor, né, também dela, assim, né? Exato. Dos valores dela. É legal a pessoa que tá assistindo olhar pra sua história. Para a história dos seus pais. Como você identifica a traição na história dos seus pais? A traição é um valor muito profundo em você, porque nunca houve traição, seus pais sempre foram, né? E eu tive um paciente que ele era assim, não aceitava traição, ele não traía e a esposa dele traiu ele. E ele descobriu e eles vieram para terapia, na época eu atendia casal, e eles vieram para terapia e para ele era imperdoável, mas ele amava ela. E para ele traição não tem perdão, mas ele amava ela. Então ele lutava contra ele mesmo. Olha que difícil, né? E aí a gente teve que olhar para a história, né, relevante da infância dele, né? Os pais eram muito rígidos com isso. Ele cresceu num ambiente de valores muito intrínsecos, né? E aí a gente teve que, querendo ou não, dessensibilizar, porque ele queria ficar com ela, mas ele não conseguia perdoar. Então a gente teve que trabalhar a dessensibilização, né? Tipo assim, olha, seres humanos erram, né? Acontece e tudo mais. Então, já pensando que muitas pessoas não sabem, né, Mário, o que fazer quando são traídas. Sim, e aproveitando e puxando esse gancho ali, a pergunta, né, que não quer calar, que todo mundo sempre recebo lá no Instagram, tá? Eu fui traída, tal, devo perdoar, sim ou não? Traição tem perdão? Sim ou não? Eu tenho duas respostas, assim, para dar para a galera que está sendo traído ou descobriu uma traição. Eu acho que vai depender muito da pessoa, né? E muito da sua história. Cada ser humano é único, né? Então vai depender muito do que você quer fazer naquele momento. Só que, o que eu sempre falo, você tá num namoro e é traído é uma coisa. Você tá num casamento de anos e é traído é outra coisa. O namoro, ele foi feito para terminar. Caramba, se a pessoa tá dando indícios que te trai, que tem, sei lá, vícios, problemas, dificuldades, que para você é intolerável, namoro é treino, não é jogo. Ele foi feito para terminar, né? Seja para pôr um ponto final, seja para terminar um casamento e virar um namoro e virar um casamento. Exato. Né? Então, assim, cara, se você tá sendo traída num namoro, coloca um ponto final nessa história. Às vezes eu recebo, nossa, eu tô noiva e descobri 3 traições. Caramba, você tá na boca do gol. Termina antes de entrar num casamento, porque isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Agora, caramba, quando Aline, o padrão começa a se repetir, né, Li? Exato. Então, assim, namoro é treino, não é jogo. Quando você tá num casamento, tem N coisas que você precisa avaliar. N coisas que você precisa avaliar. Como que essa traição aconteceu? Como que você descobriu essa traição? Essa pessoa faz sempre isso? Quantas vezes ela já fez? Foi um deslize? Como que estava a relação? Porque uma coisa é fato. A gente sempre joga a bola pro infiel. Né? A culpa é dele, que ele que traiu. E aqui eu tô falando no casamento, tá, gente? Esquece namoro. Só que a gente tem que olhar para ele, sim, pro infiel. O que tá acontecendo na vida dessa pessoa? Mas a gente também tem que olhar pro casamento. Porque um casamento, um relacionamento, ele é feito de 2 pessoas. Se tá acontecendo alguma merda no casamento, os 2 precisam olhar para isso. O que tá acontecendo aqui dentro desse quadrado que a gente precisa olhar para isso que tá acontecendo pro lado de fora. A outra parte, ela pode não ter, né, traído, mas ela pode ter despertado no outro
né? De repente, nessa traição. Um gatilho, alguma coisa, responsabilidade, exato. Isso é muito difícil, né? Porque assim, ó, vamos imaginar o seguinte, eu tô sendo traída, então eu já tô mal. Eu já tô mal. Eu já tô me sentindo vítima, eu já tô me sentindo péssima. E ainda ter que assumir a responsabilidade de um ato que foi do outro é difícil. As pessoas não querem engolir essa, não querem aceitar. Mas é importante a gente entender que quando a gente está num relacionamento, esse relacionamento é feito de duas pessoas. Olhem pro relacionamento de vocês. Olhem pro casamento de vocês. Às vezes tem alguma coisa ali que precisa ser consertada pelos dois. Né? Pelas duas pessoas, pelas duas partes. Então, é importante a gente olhar dentro de um casamento que está tendo traição. Claro que é aquilo que eu falei. Primeira coisa, vai depender muito de cada um. Ali, não quero, tô casada e não quero perdoar. Beleza, a vida é sua, faço que... né? Mas é importante você avaliar às várias... vezes tem filhos, né? Às vezes já é um casamento, né, de muitos anos também. Exatamente. Tem várias questões, né? Não, tem muita questão, né? Familiar, religiosa. Tudo. Princípios, valores, tudo. Mari, cada história é única. Se você for pegar aqui 3 pessoas que foram traídas dentro de um casamento, cada uma vai falar da sua história, do porquê que não separou, porquê que isso, porquê aquilo. E elas estão no direito delas. Então, eu sempre falo, cara, perdoa ou não perdoa a traição? Vai muito de você. Você tá bem com isso? Você acha que vale a pena dar mais uma chance? Ok, siga em frente. Não, Aline, eu já acho que não vale mais, pra mim é imperdoável. Ok, você tá no seu direito também. Então vai muito do... Eu sempre falo assim, ó. Quando eu era mais novinha, não namorava nem nada, eu sempre falava assim, nossa, mas às vezes rolava, cidade pequena, né? Rolava assim, ai, a fulana foi traída num... Nossa, o marido dela tava lá no inferninho com um monte de mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como não separa? 20 anos casado. E aí a gente comentava, gente, como que não separa? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje, né, com a experiência que eu tenho, tanto de clínica, tanto em relação à ciência, existem inúmeros motivos, né? Quem é a gente para julgar, né? Uma pessoa que tá com a pessoa ali, foi traída e tudo mais. E às vezes já funciona muito bem essa relação há muito tempo. Só precisa consertar isso, né? Então assim, Aline, a gente sempre teve uma relação boa, não sei o quê, e aí a gente se distanciou por x motivo e ele traiu. Ou até mesmo você que está assistindo, as mulheres estão traindo mais do que os homens ultimamente, né? As mulheres estão traindo mais. Acontece, né? E eu falo assim, até que a mulher perdoa muito mais que o homem. É bem mais fácil uma mulher perdoar uma traição do que um homem perdoar uma traição. Para o homem é muito difícil. É difícil. Porque é muito do ego, né? Sim. O homem tem o ego lá em cima. Se é traído, nossa, é corno. É verdade. Você vai aceitar? É verdade. Né? Tem muito disso. E a mulher não. A mulher ela é mais emotiva, mais emocional, mais afetiva. Ela tem mais empatia. O homem, ele pode... Cara, ele termina gostando. Ele foi corno, ele termina gostando. Sofre pra caramba. Depois até volta às vezes. Mas ele termina. Pelo ego. Então, vai muito de cada um. Eu acho assim que você tem que fazer o que o seu coração tá pedindo, o que o seu coração tá mandando. E uma coisa importante, tá, Mari? Sobre traição, que não é pouco falado. Se você descobrir uma traição, não sai gritando aos 7 ventos. Eu ia comentar disso. Péssimo isso. Porque assim, ó, você pegou lá uma traição da sua esposa, do seu esposo. Aí você sai, conta pra mãe dele, pra mãe dela, pra todo mundo, pro seu cunhado, pra todo mundo, pra todo... Você abre a intimidade do casal, né? Outras coisas de intimidade você não conta, mas aí a traição você espalha pra todo mundo. Isso muitas vezes como uma forma de punição, né? Então, como eu fui lesada, sim, eu vou punir. Como que eu vou punir? Destruindo a imagem dessa pessoa. Só que, caramba, você destrói a imagem dessa pessoa e 2 meses depois você tá com a pessoa de novo. Que aí você a família mesmo inteira pegou um ranço mortal, né, da e assim, pessoa. E aí você tá as com amigas, não, e você tá com a pessoa que você queimou e falou mal pra todo mundo e aí você tá com essa pessoa, entende? Então, tomem cuidado. Eu sei que na hora da raiva a gente por impulso, filho da mãe, não sei o quê. Cara, mas tenha um pouco, conta pra uma pessoa só. Sabe? Conta pra uma amiga, pra sua psicóloga, mas não sai espalhando. Espera você tomar realmente uma decisão, uma atitude. E assim, as pessoas se sentem muito envergonhadas, né? Quando são traídas. Muito. Não precisa ter vergonha, né? A pessoa que precisa ter vergonha é aquela que cometeu o erro. E aquela pessoa que cometeu o erro, ela precisa ter a decência de se desculpar, de vir pedir desculpa. Olha, eu errei, sou um ser humano, me desculpa, sou falho, né?
E o vexame tá não para quem erra, mas se for parar para pensar... Sim, a vergonha, né? Exato. Quem menos tem que sentir vergonha é a pessoa que foi vítima, né? Que foi lesada, né? Então, respondendo sua pergunta, tem perdão? Para algumas pessoas tem. E às vezes, mas os relacionamentos vingam depois de uma traição com perdão? Vingam. Mas os dois precisam querer. Eu acho ali também que tem essa questão de... Cada caso é um caso, né? Como você falou. Então, uma coisa é quando a traição ela ocorreu ali uma vez, né? E você vai analisar tudo o que aconteceu, o porquê, entender o motivo, né, da pessoa ter traído. Agora, e quando é uma sequência de traição? Quando você sabe que seu parceiro já tá te traindo há um tempo, a pessoa vai, perdoa, daqui a pouco viu, tá com outra, já é outra pessoa... É uma sequência de traição. Isso daí já é para terminar mesmo. Cara, é um padrão, né, comportamental. Provavelmente não vai mudar se essa pessoa não procurar ajuda. E mesmo se ela procurar ajuda, vai algum tempo. E aí você tem que identificar o que essa relação cheia, seguida de traição, tá te ocasionando. Talvez numa baixa autoestima. Talvez... querendo ou não, reforça, né, o quanto você se sente insuficiente, o quanto você se sente ineficiente, não boa o suficiente, feia, trouxa. Então, cuidado. Às vezes você se manter numa relação assim, que você é traída de forma sequencial, joga sua autoestima lá no chão, faz com que reforce várias coisas ruins sobre você. Eu sou burra mesmo, eu não mereço viver mesmo, eu não vou sair daqui, eu não vou encontrar ninguém mesmo. E aí é importante, sim, você dar um basta, né? Sair dessa relação, finalizar essa relação e encontrar alguém que, no mínimo, tenha uma decência ali de, poxa, eu errei uma vez, vou buscar ajuda, né? Porque as pessoas erram, Maria, isso que eu quero deixar claro, as pessoas erram, né? O ser humano, ele é digno de errar. Só que o erro... A gente comete ele uma vez, beleza, eu posso aprender. 2 vezes, ok, beleza, posso aprender. Cara, 3ª vez, 4ª vez, você já está repetindo o mesmo erro. Já está sendo um ciclo, né, vicioso. Aí você tem que olhar para isso, né? Porque errar é humano, só que repetir o erro é burrice, né? Concordo. E você ficar numa relação que a pessoa está repetindo o erro sequencial... também é burrice, né? Também é você, querendo ou não, ficar ali e se afundar cada vez mais. Isso tá muito ligado, acho que a autoestima da pessoa, né? Pra ela aceitar, né? Essa eu mereço vida isso, de né? traições, né? Eu mereço isso que eu mereço, não vou conseguir coisa melhor. Ele é assim mesmo, não vai mudar e tá tudo bem, eu aceito. Exato. Então, a pessoa precisa trabalhar muito, né? Não, precisa os seus valores. Exato. E sair, né? Colocar um fim, né? E às vezes, Mari, tem até uma dependência emocional, financeira. A pessoa não sai por, muitas vezes, estar financeiramente comprometida com essa pessoa. Tá, ele me trai 25 vezes, ela me trai, mas banca meus luxos. Ou então eu não tenho para onde ir, para onde eu vou. Eu não vou voltar para casa dos meus pais porque a minha família é um estrago na minha vida. Então eu vou ficar aqui mesmo. Eu prefiro aceitar isso, essas traições, do que voltar a viver com meu pai, que é um grosso, com a minha mãe, que é uma narcisista. Sim. E aí eu prefiro ficar aqui. Oli, mas pra gente tá, assim, finalizando o nosso bate-papo aqui, como superar mesmo o fim de um término, né? Como eu faço pra sair disso e superar de vez? Bom, eu acho que essa é a pergunta que não quer calar, né? As pessoas, hoje, elas vivem muitas vezes em sofrimento psíquico dentro de uma relação, né? Dores profundas em relação à traição que a gente conversou aqui, em relação a término. E a palavra, a resposta, a solução é autoconhecimento. E aí a pessoa deve estar em casa se perguntando, mas que diabo é isso, né? De autoconhecimento. É você se conhecer. Aqui a gente deu hoje várias, assim, contamos vários episódios, histórias, né, de pessoas que não se conheciam e foram entendendo como funcionavam, como funciona o meu padrão, por que eu ajo assim, por que eu aceito isso, por que eu não aceito isso, o que eu penso sobre isso. E como que a gente busca, né, esse autoconhecimento, que é eu me conhecer. Com psicoterapia, eu sou psicóloga, eu atendo online há muito tempo, né, há 12 anos. A maioria das vezes minha agenda está fechada porque está sempre com lista de espera, mas aí para sanar essa dor, eu fiz um curso também, né? Eu montei um curso que é um curso online, ele está aberto lá no meu Instagram. A gente vai deixar o Instagram aqui embaixo, né, Mari? Sim. Ele é @Aline Follman.
E é um curso chamado Meu Canto, que é um cantinho para você se conhecer. É o Meu Canto. Legal. A primeira aula, Mari, a galera chora. Mas chora, porque Sério? é uma aula assim, ó, cheia de pauleira, assim, sabe? 3 tapas na cara, assim. Tá, só pergunta, tapa na cara. Só relacionada a autoconhecimento. São perguntas profundas que fazem você se conhecer. Que legal. E aí lá tem, toda embasada na TCC, na terapia cognitiva comportamental, lá tem vários exercícios para você identificar padrões, para você mudar crenças, padrões distorcidos. Então eu sempre falo assim, cara, a pessoa que se conhece, que ela tem autoconhecimento, que ela busca autoconhecimento, seja por terapia, seja por qualquer curso. Eu tô falando do meu aqui, né, para puxar a sardinha para mim, mas qualquer curso que você fizer de autoconhecimento, de se conhecer melhor, às vezes até uma viagem faz muitas vezes você se conhecer, né? A busca com a sua religião faz você se conhecer, uma leitura faz você se conhecer melhor, uma série, né? Vou deixar a dica aqui de série This Is Us, que é uma série profunda para você mergulhar assim no seu eu, sabe? É uma série tipo só sobre autoconhecimento. Você vai se identificar muito com a série. Eu sempre indico. Então, assim, você pode aprender com tudo, né? Então, o autoconhecimento, querendo ou não, faz uma pessoa lidar melhor com o sofrimento nos relacionamentos. Então, quanto mais você se conhece, Mari, quanto mais você busca autoconhecimento, mais fácil é você lidar com as suas vulnerabilidades, com as suas dores, com os problemas nas relações, né? Então, fica a dica aí para você que está sofrendo por relacionamento, término, traição, busque ajuda, terapia, psiquiatra, cursos, siga pessoas que fazem a diferença na sua vida, né? Para de seguir qualquer conteúdo bobo, siga pessoas realmente que fazem a diferença, que vão fazer você agregar valor na sua, vamos dizer assim, no seu caminho aí, em relação ao seu autoconhecimento. Eu acho que se você fizer isso, buscar por isso, já é meio caminho andado. Li, você falando tudo isso me fez lembrar de uma frase do coaching, né, quando eu fiz o curso. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e potencializo isso. É isso. Isso é verdade. Total. Né? A busca pelo autoconhecimento na verdade, um processo de evolução. Né? A gente precisa se conhecer para conseguir evoluir. Ninguém que está aqui em cima dessa terra, que não tem noção de como funciona, por que eu ajo assim, por que eu chorei, que tem consciência, né, do que está sentindo, do que está vivendo, por que agiu dessa forma, porque tem gente que vive no piloto automático. Fui lá atrair, fui lá e fiz, fui lá não sei o quê. Quando você tem consciência disso, que o autoconhecimento que traz isso, cara, você consegue se curar, você consegue viver melhor, você consegue ter relações saudáveis. É incrível, é maravilhoso. Perfeito. Além do seu curso, você também está tendo atendimentos presenciais? Não, online? É somente online. A minha agenda tá fechada, está com lista de espera, mas né, a gente tem uma listinha lá de espera. Mas o curso está aberto, a todo vapor, muita gente fazendo, e é um curso incrível. Eu falo assim que é uma terapia dentro de um curso, que vale muito a pena. Eli, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Foi maravilhoso ter você aqui. Eu que agradeço, é um prazer, é uma honra, né? Como eu falei, estar participando do Pod. E eu desejo, assim, sucesso, de verdade mesmo. Você é uma menina que merece... Eu fico emocionada de falar, porque você merece demais. E eu tenho certeza absoluta que vai ser sucesso. E tamo junto, pode contar comigo, sempre que quiserem, pode me chamar. Tô junto com você. Obrigada, juntas vamos longe. E, gente, obrigada, viu, por assistirem. Segue a gente lá, fiquem por aqui, que eu tenho certeza que a Mari vai trazer muita coisa legal. Top! E já deixa o like aqui se você gostou, já se inscreva no canal e em breve estamos de volta, gente. Beijo!